Olá! Um levantamento do Tribunal de Contas da União aponta que existem 14 mil obras paralisadas em todo o país, num valor de mais de 200 bilhões de reais. Para fazer frente ao problema, foi criado o programa Destrava, que tem um projeto piloto em andamento no estado de Goiás. Eu converso com a deputada Flávia Moraes, do PDT do estado. Oi, deputada, como vai? Tudo bem, Mariana? Tudo bem a todos que estão nos acompanhando? É um prazer poder estar aqui. Deputada, o programa inclusive se chama Destrava, Programa Integrado para a Retomada de Obras, e é realizado por um comitê executivo nacional que é formado por diversos órgãos, TCU, CNJ, Conselho Nacional do Ministério Público. Pelo número de órgãos envolvidos, a gente já vê que o problema é um problema grande, né? Exatamente. Até aqui no Congresso a gente tem também, aqui na Câmara Federal, uma comissão externa que foi criada justamente para estar acompanhando, né, essas obras inacabadas e paralisadas no país, né, e a gente sabe que é um problema sério, né, porque hoje o que a gente vive é falta de recursos para tudo, né, e quando a gente vê os poucos recursos, né, que iniciam uma obra e não concluem, né, a gente vê que é um recurso jogado fora. Então a gente precisa trabalhar nisso, esse comitê gestor é uma iniciativa do CNJ, o ministro Dias Toffoli muito envolvido e vários parceiros, né? Ministério Público, TCU, CGU e o Executivo também representado. E essa iniciativa foi lançada há poucos dias, o Destrava, em Goiás. A gente tem estudado através da comissão externa, várias audiências públicas e também do levantamento que foi feito pelo TCU a pedido do CNJ, nós temos entendido as causas, né, desse número tão grande de obras e nós temos várias causas, né, questão de a falta de continuidade do fluxo, de previsão do fluxo orçamentário, a questão de falta de planejamento, a questão do processo licitatório, muitas vezes a empresa não dá conta e ela acaba largando a obra, né, então são vários fatores que precisam sim da união de muitos órgãos para que a gente possa resolver casa a casa. Por que a empresa acaba largando a obra? Essa eu fiquei meio na dúvida. Assim. Muitas vezes porque o planejamento, o projeto não é tão bem feito, de repente o orçamento é e depois quando vai ver vai ter que gastar mais, ela acaba não dando conta. Muitas vezes por causa da própria Lei 8666, que o Congresso já está trabalhando uma alteração, que é a Lei de Licitações, que tem como critério principal o preço, menor preço, e quando você mergulha no preço, muitas vezes se torna a obra inexequível, aí a empresa que ganha joga o preço lá embaixo e depois ela não dá conta de executar e larga a obra no meio do caminho. Então a gente tem assim vários fatores, Deputada, né? Não há, a gente sempre ouve falar, quando muda de um governo para o outro, seja em que esfera for, vem um partido que era adversário do partido anterior. Então tem também essa questão da razão política. Não querem iniciar obras novas e não dar continuidade ao que foi. Eu considero essa questão muito pouco hoje. Eu acho que hoje existe o entendimento, a população cobra muito, então existe o entendimento da necessidade da conclusão. Hoje o que eu sinto no gestor que assume uma obra paralisada, uma gestão que tem uma obra paralisada, o que eu sinto nele é a insegurança jurídica que ele tem de concluir a obra. Imagine você, uma obra paralisada, ela acaba que ela tem aí uma atualização de valores, então durante aquele tempo ela acaba que ela fica com valor maior para concluir, você vai precisar de mais recursos, porque o cimento daquele dia não é o mesmo cimento de 3 anos depois, o mesmo valor. E também a questão da deterioração que essa obra sofre de ficar ali paralisada. Então algumas coisas vão estragando, né? Então uma obra, e aí que eu vou citar um exemplo hipotético, uma obra que a princípio foi contratada R$500 mil, foi executado R$300 mil e aí ela ficou parada por 4 anos. Para retomar essa obra, os 200, aí os motivos que eu coloquei aqui, ou a empresa abandonou, ou porque o valor não dava, né, ou porque teve algum problema no projeto, jurídico também, então assim, vários problemas, e ela ficou parada por esse tempo. Aí, para retomar os 200 mil que faltava, ela gastou os 200 mil para inteirar os 500, não dá para concluir, ela vai precisar de mais 500. E aí como que o gestor explica isso? Como que ele vai colocar dinheiro nessa obra, nessa insegurança jurídica? Daí a importância
desse comitê gestor, porque aí é possível, eu acredito nisso, que numa união de esforços, onde todos querem fazer o levantamento, é possível calcular o que essa obra sofreu de desgaste, o que essa obra, o que os valores, o que alteraram nos valores da previsão dessa obra, quanto que era o cimento naquela época, quanto que é hoje, uma atualização de valores, um levantamento do que foi depreciado e uma nova valoração dessa obra, mas com respaldo jurídico. Né? E aí, isso é uma das coisas que estão sendo feitas dentro desse projeto. Que ele vai ser trabalhado com o prefeito de cada município, e esse levantamento vai ser feito caso a caso, porque os motivos são diferentes, as situações são diferentes. E aí como é que está em Goiás? É possível. Vamos então, Goiás está terminando o tempo já. É o primeiro estado, né? Esse projeto é um projeto piloto. Lá vão iniciar pelo CIMEIS, o CIMEIS, o Centro de Educação Infantil, que é muito importante, uma obra que tem uma necessidade, uma importância muito grande para a sociedade. E aí, a partir disso, cada prefeito vai se reunir com a equipe desses órgãos que compõem o comitê gestor e daí levantar o problema da obra e daí a possibilidade, através de parecer jurídico, de dar essa segurança jurídica para o gestor retomar. Se for falta de recurso também, a viabilização desse recurso, né? Seja através de emenda federal, que hoje não é possível, hoje só o município pode colocar recurso nesse tipo de obra do FNDE. Imagine você, os municípios não têm recurso para investimento, eles têm muita dificuldade de manter a máquina funcionando e, de repente, precisa de colocar mais recurso e eles não têm. E é a hora que, dentro dessa composição com respaldo jurídico, seria talvez possível colocar recurso novo nessa obra, né? E a senhora vai ser uma das fiscalizadoras, digamos assim. Nós estamos trabalhando para articular justamente, e aqui o Congresso tem um papel importante, né? Não só na destinação do orçamento, né? Na aprovação de leis como essa alteração do 8666, mas também de outros mecanismos legais para que a gente possa dar mais segurança, evitar que novas obras sejam paralisadas e conseguir tratar esse passivo que nós temos hoje no país de mais de 14 mil obras que representam aí um desperdício de recurso público que hoje é tão pouco para atender tantas demandas que a gente tem no nosso país. Certo. Muito obrigada, deputada. Eu que agradeço a oportunidade. Eu conversei com a deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás, sobre o programa Destrava, que pretende solucionar o problema das obras paradas no Brasil, cujo valor chega a 200 bilhões de reais. Eu sou Mariana Monteiro e espero você numa próxima edição do Palavra Aberta. Até mais.